Jornal das 5 com Luís Soares. A esquerda e os deputados únicos rejeitaram os convites da Federação Portuguesa de Futebol para ir aos Estados Unidos ver a bola. A maioria alega razões de agenda. Em resposta ao Observador, em causa está o convite da Federação Portuguesa de Futebol aos líderes partidários e também parlamentares para assistirem ao jogo de estreia da Seleção Nacional. Como o convite é dirigido aos cargos e não a deputados a título individual, isso evita a autorização do Presidente do Parlamento e também o limite de 150 euros em despesas. Ora, no PS, José Luís Carneiro diz não ter disponibilidade para assistir ao vivo aos encontros da fase de grupos, agradece o amável convite de Pedro Proença, mas acrescenta que vai apoiar a seleção preferencialmente em espaços coletivos, ou seja, em fanzones. Já o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias também não tem disponibilidade de agenda, mas vinca que há diferenças entre convites feitos pela Federação ou empresas privadas e por isso vai pedir à Comissão Parlamentar de Transparência que se pronuncie sobre esses convites. O PAN já tinha dito ao Observador que não ia marcar presença e agora juntam-se também o LIVRE, o PCP e os Juntos pelo Povo que vão recusar esses convites. E decorre esta hora em São Bento mais uma reunião entre o Primeiro-Ministro e o líder do Chega sobre o pacote laboral. Luís Montenegro diz que tudo vai fazer para tentar garantir a aprovação das alterações ao Código de Trabalho. O Chega impõe como condição para dar luz verde permitir o acesso à reforma aos 65 anos ou com 40 anos de descontos. André Ventura disse ontem que o partido aceita que a descida seja feita de forma gradual até ao final da legislatura e quer assinar um compromisso escrito nesse sentido com o Primeiro-Ministro. Ora, Luís Montenegro não se compromete com esta proposta, apenas reafirma que tudo vai fazer para garantir que o diploma do Governo recebe luz verde do Parlamento. Eu vou fazer tudo aquilo que compete ao Governo fazer para que o Parlamento não frustre este caminho de afirmação da economia portuguesa e de um desempenho que não deve ser travado. Aqueles que ambicionam mais, que querem chegar ao dobro daquilo que nós hoje somos capazes de crescer, que querem transformar esse crescimento em riqueza, que depois dá oportunidades, dá melhores serviços públicos, dá melhores empregos às pessoas, devem esforçar-se e é isso que eu vou fazer. Garantia de Luís Montenegro, ainda antes do encontro com André Ventura, que decorre a esta hora em São Bento. No discurso, durante a apresentação de um investimento de 400 milhões de euros na mina de Aljustrel, Luís Montenegro aproveitou para sublinhar a saúde financeira do país. Portugal tem uma situação económica que é mais vantajosa do que a média da União Europeia. Portugal tem uma saúde financeira que não tenham vergonha de dizerem a ninguém, porque é mesmo verdade, vai parar de inveja qualquer economia da União Europeia. Qualquer. O Primeiro-Ministro diz também que é preciso coragem para mudar algumas coisas e enfrentar as vozes do pessimismo. Ideia diferente, se calhar é uma voz do pessimismo, tem o antigo Ministro das Finanças e antigo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que olha para 2027 como um ano de grandes dificuldades para Portugal. Dificuldades sob o ponto de vista orçamental, à luz dos compromissos de crescimento da despesa do Estado até 2028, assumidos com a União Europeia. No explicador desta manhã, Mário Centeno adianta que, face à despesa de 2025 e o que se perspectiva para este ano, Portugal é obrigado, em 2027, a limitar os gastos. Depois da execução de 2024, 2025 e daquilo que se perspectiva para 2026, temos uma violação, digamos assim, um incumprimento dessas margens de crescimento da despesa efetiva líquida, já em 2025 e 2026. E perspectiva-se um ano muito, muito difícil orçamentalmente em 2027. A perspectiva de Mário Centeno no explicador desta manhã aqui na rádio, onde abordou também o desempenho do Governo, afirma que a ausência de uma solução maioritária que sustente o Executivo torna menos claro o caminho a seguir. Mário Centeno explica que este é um problema que se torna mais óbvio quando é preciso fazer escolhas que têm impacto nas contas do Estado. O que estamos a enfrentar neste momento é quando há excedentes e resultados para distribuir, as coisas vão todas bastante bem. O problema é quando temos que tomar decisões que já não são bem enquadradas no vamos ver se temos dinheiro na carteira e depois damos dinheiro às pessoas. Este princípio de governação
não faz sentido nenhum. Por isso, aquilo que eu acho que todos podemos fazer apelo é para que exista essa clareza. É o que pede Mário Centeno, que é também um dos nomes convidados pelo PS para ajudar a desenhar uma proposta de alteração ao Código Laboral que seja alternativa à proposta de lei do Governo. O PCP vai apresentar 5 propostas para tentar acelerar a resposta nos territórios atingidos pelas tempestades do início deste ano. Há também já a data, Luís Soares, para o debate no Parlamento sobre a regionalização. Dia 24 de junho, 24 deste mês, foi o dia escolhido pelos comunistas para essa discussão. Anúncios feitos por Paulo Raimundo no encerramento das jornadas parlamentares do PCP. Entre as propostas está a criação de equipas para acelerar a análise de candidaturas em atraso, o reforço de meios para a limpeza de terrenos, a criação de apoios a fundo perdido para as empresas, assim como a mobilização de equipamentos de coletividades, instituições e bombeiros e a proteção do património cultural afetado. Ainda antes destes anúncios, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acusava o governo de falhar às populações afetadas pelas tempestades. O que me espanta, sinceramente, e o que me deixa até, desculpem a expressão, um bocadinho enfurecido, que é como é que há alguém ou alguéns que conseguem, sem pestanejar, abrir a boca, fazer anúncios, reanunciar os anúncios que fizeram antes, reconfirmar os anúncios que foram feitos no dia anterior, falar em milhões, e milhões, e milhões, e milhões para aqui, e milhões para ali, programas para isto, programas para aquilo, sabendo e tendo a consciência de que tudo aquilo que estão a dizer, conseguem dizer isso tudo sem pestanejar, sabendo que aquilo que estão a dizer não tem nenhuma correspondência com a realidade. Declarações de Paulo Raimundo durante a visita nas freguesias de Marrazes e Barosa, em Leiria, no âmbito das jornadas parlamentares do PCP. O partido vai apresentar 5 propostas para acelerar a resposta nestas regiões mais afetadas pelas tempestades. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 16 de junho. O acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos vai ser assinado na sexta-feira, numa estância alpina perto de Lucerna, na Suíça. Anúncio feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. A Suíça vai acolher a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teherão e mediadores internacionais. O presidente norte-americano disse hoje que vai enviar ao Congresso o texto do memorando de entendimento. Donald Trump diz que pretende também divulgar o documento de forma pública, numa reunião formal, admitindo até realizar uma conferência de imprensa para ler o documento palavra por palavra. Donald Trump garante que não haverá portagens no Estreito de Hormuz. Hoje, os preços do petróleo, que são referência para as importações europeias, estão a cotar abaixo dos $80 por barril. 7 pessoas foram detidas e 9 lares ilegais foram encerrados em Lousada, no âmbito de uma investigação da Guarda Nacional Republicana. Em comunicado, a GNR explica que as residências em questão não dispunham de condições de salubridade e higiene e do número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes. Os detidos vão ser presentes amanhã a juiz para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel. Em causa, segundo o Jornal de Notícias, estão os crimes de maus tratos a idosos, homicídio, associação criminosa, fraude fiscal e também burla. O diretor nacional da PSP reagiu hoje à condenação do agente que matou Odair Muniz, condenado a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa. Luís Carrilhos expressa solidariedade para com Bruno Pinto, sem esquecer também a vítima. Diz que ontem ficou provado em tribunal que o objetivo da polícia é contribuir sempre para um Portugal mais seguro. É sempre triste, é sempre de lamentar a perda de uma vida humana, mas quero aqui dar uma palavra de grande solidariedade ao nosso polícia, ao Bruno. Estou certo de que quis, e como foi ontem, fazer o melhor. E os nossos polícias, o que querem todos os dias é dar o melhor pela segurança pública, o contribuir para que Portugal seja um país seguro. Garantia do diretor nacional da PSP, depois da condenação a 3 anos e 6 meses de pena suspensa do agente que baleou mortalmente Odair Muniz. Na seleção portuguesa de futebol, Ruben Dias continua a treinar à parte e continua em dúvida para a estreia de Portugal. Portugal que fez o último treino antes de viajar de Miami para Houston, onde vai defrontar amanhã a República Democrática do Congo às 6 da tarde. Ruben Dias continua a fazer treino específico à parte e está então em dúvida para defrontar a equipa africana. Ainda hoje, Roberto Martínez e um jogador vão passar pela sala de imprensa para a antevisão da partida, será já pela madrugada, hora portuguesa. Hoje há mais 4 jogos do Mundial, o primeiro às 8 da noite, o jogo entre França e Senegal, a contar para o grupo I. E como dizes há pouco, Ricardo, vem muito calor, Portugal prepara-se para mais um período de altas temperaturas, pode mesmo ser mais uma onda de calor histórica, a segunda em menos de um mês. A partir da próxima semana, os termómetros até poderão chegar aos 45 graus. A redatora principal do Observador, Filomena Martins, explica o que é que podemos esperar. As temperaturas vão começar já a subir esta quinta-feira.
segunda-feira, e depois o período pior vai ser ali entre 22 a 26 de junho. Ainda são previsões não muito afirmativas, porque tudo isto pode mudar às vezes com um raio de vento, como eu costumo dizer, mas as zonas mais expostas vão ser as de sempre: o Alentejo, o Val do Tejo, a Beira Baixa e o Nordeste Transmontano. E mais que o calor do dia, o que mais preocupa neste momento os especialistas é o calor da noite. Noites tropicais que podem trazer graves riscos para a saúde, mas também aumentar ainda mais o risco de incêndio. Pode ler mais num artigo assinado pela redatora principal do Observador, Filomena Martins, no nosso site. E a escritora Lídia Jorge está a ter um mês em grande. Foi distinguida com medalha de mérito cultural pelo Governo no Dia de Portugal e hoje venceu o Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia deste ano, isto a 2 dias de completar 80 anos. É uma espécie de presente antecipado, mas porquê na Áustria? Foi o Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia que distingue todo o conjunto da obra da escritora algarvia. O Ministério Austríaco da Cultura explica que Lídia Jorge tem lutado pela igualdade dos povos através da escrita, numa forma altamente poética. O prémio vai ser entregue à escritora no dia 27 de julho, no Festival de Salzburgo. Festival de Salzburgo, a cidade de Mozart, um prémio para Lídia Jorge, a escritora portuguesa. Daqui a 2 dias faz 80 anos. Parabéns à Lídia Jorge, parabéns antecipados.